Marcelo e a Márcia são líderes do Casados para Sempre, regional, né? E estão muito envolvidos aí com famílias. E é um privilégio, é uma bênção poder ter o Marcelo conosco e a Márcia. O Marcelo vai trazer a palavra para nós essa manhã. E eu queria pedir que o Marcelo viesse aqui, Marcelo, em nome... Senhor, eu te agradeço pela vida do Marcelo, Pai, te agradeço pelo privilégio de poder caminhar junto dele, da sua família, nesse caminho do reino de Deus, ó Deus. Eu peço que nessa manhã o Senhor encha ele com o teu Espírito Santo e que ele venha falar a tua palavra aos nossos corações, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele para os nossos corações essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fica à vontade. Glorificado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Pai querido, por tudo aquilo, Deus, que tu já falaste aos nossos corações nesta manhã, Pai, através dos louvores e através da nossa adoração, Pai. Agora, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, ó Deus, abrimos, Pai, a nossa mente, abrimos, Pai, o nosso coração, Senhor, para ouvir aquilo que teu Espírito Santo quer falar com cada um de nós, Pai. Ó, Pai, damos permissão, Senhor, para que teu Espírito venha ministrar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, né, o slide 1 aí, né? Queridos, o título dessa mensagem é O Lugar Secreto. E eu vou falar esta manhã sobre o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Uau! Não vou pregar para casal, podem ficar tranquilos. Não vou pregar para famílias. Tá? Talvez você tenha se assustado, né? Fala assim, poxa, mas livro de Cantares eu só ouço em pregação para casal. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem de domingo em cima desse livro. E esse livro, na verdade, ele é maravilhoso. Eu me apaixonei por ele, foi em 2019, nós fizemos lá na igreja, fizemos um período de oração e jejum de 21 dias, lendo o livro de Cantares. Uau, acho que foi um dos melhores jejuns que eu já fiz, longos assim, que Deus mais falou comigo. E essa mensagem, inclusive, eu escrevi naquela época, né? Eu já preguei ela em alguns lugares, preguei lá na igreja também, na época que eu era pastor. E essa semana até eu estava orando, né, pedindo uma mensagem. Confesso que tinha pensado em outra mensagem, não nessa. Aí ontem, né, o Espírito Santo me conduziu a essa mensagem aqui, né? Uau, e eu falei, caramba, esquece tudo que eu pensei. E a mensagem vai ser essa. E Cantares é um livro interessante, por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, ele é um dos livros mais incompreendidos das Escrituras. Isso por quê? Por que ele é tão incompreendido assim? Porque hoje a gente valoriza muito mais uma linguagem de comunicação informativa e objetiva do que uma linguagem relacional, do que uma linguagem contemplativa. Isso devido, né, à nossa própria correria do dia a dia, do mundo de hoje. Então, muitos pensam, né, que Cantares é um livro que, né, fala de um relacionamento íntimo entre um casal, entre um homem e uma mulher, e que só pode ser usado e pregado para administração para casal, e que só é isso, se limita somente a isso. Por que muitos pensam assim? Porque pelo fato do livro de Cantares, né, ser uma grande parábola, né, uma grande, né, história utilizada ali como plano de fundo, né, de um relacionamento íntimo realmente entre um casal. Mas nós temos, queridos, sempre que partir do princípio, em todos os livros da Escritura, que todos os livros da Bíblia, eles possuem uma mensagem espiritual, amém? Todos eles. Você tem que ler Reis com os olhos espirituais, buscando as mensagens espirituais que estão contidas nos livros de Reis. Eu lembro, né, que um amigo meu que falava assim, pô, irmão, como é que, muito tempo atrás, né, quando a gente era recém-convertido, ele veio perguntar,
Poxa, querido, você já leu o livro de Reis? Rapaz, aquilo ali parece jornal O Povo. Torcer sai sangue. Né? Aí eu falei, irmão, também estou aprendendo, estou orando a Deus. E depois, com o tempo, realmente Deus me deu, né, espiritualmente falando, várias, né, mensagens, né, principalmente de batalhas espirituais, né, de como que o inimigo se porta diante das nossas lutas, da nossa postura. Né? Então, todos os livros, eles possuem uma mensagem espiritual por trás. Por isso, eles estão na Bíblia. E o livro de Cantares não é diferente. Então, espiritualmente falando, o que Deus quer falar através desse livro de Cantares? Porque um livro tão íntimo, podemos perguntar, está na Bíblia. Próximo slide, querido. Então, abra sua Bíblia, né? A gente está falando dele. Abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 1. Nosso texto básico, você pode deixar ela aberta aí, vai ser Cantares 1, a gente vai ler do 1 ao 4, mas eu vou lendo 1 a 1, tá? E a gente vai falando e comentando e trabalhando em cima desse texto. Então, em Cantares 1, logo no primeiro verso, diz, né, começa assim, Cântico dos Cânticos de Salomão. Uau! Cântico dos Cânticos, música das músicas. Olha que coisa tremenda. Essa é a primeira frase desse livro. E não é o único lugar das Escrituras que Deus apresenta canções poéticas. Nós temos isso nos Salmos, temos isso em alguns provérbios, temos isso também em outros livros, né, do Antigo Testamento e até do Novo Testamento. Porém, Cantares é uma canção poética com 8 capítulos, né, que é mais longa do que muitos livros do Antigo Testamento e até do Novo Testamento. Entretanto, Cantares, entre todo aquilo que já foi escrito debaixo do sol, é a canção poética mais profunda, é a canção poética mais excelente, é a excelência de todas as poesias. Por quê? Porque nos dá uma linguagem de amor, nos mostra uma linguagem relacional. E é uma linguagem de amor, é uma linguagem relacional com quem? Com quem? Somente um homem e uma mulher? Com Deus. Com Deus. Com Jesus, o noivo, o rei. Amém? Próximo slide, querido. Então, de que fala o livro de Cantares? Acho que a gente está meio, né, o slide 3, né? Acho que é um antes desse aí, deixa eu ver. É isso, esse aí. Conseguimos. Sincronizamos. Então, de que fala o livro de Cantares? Né? Ele fala de forma poética, né, do relacionamento de Jesus, o noivo, com a igreja, a noiva. Uau! Os judeus entendiam Cantares assim, o relacionamento de Deus com o seu povo, né? Israel. Vale lembrar que essa analogia também entre Jesus, o noivo, e a igreja noiva, ela também existe, também é apresentada no Novo Testamento. Ela não é novidade para a gente, ela não existe somente no Antigo Testamento, amém? Então fala desse relacionamento íntimo da igreja, eu, você, com Jesus, e de Jesus para com a sua igreja, ou seja, de Jesus para comigo, de Jesus para com você. E esse relacionamento, queridos, né, essa intimidade, é a forma que Deus usa, por exemplo, para produzir santidade em cada um de nós, produzir transformação em cada um de nós. É a forma né, que Deus usa para nos tornar, para nos moldar cada dia mais semelhantes a Jesus. Amém? Quem aqui quer ser parecido com Jesus? Eu quero. Esse é o objetivo da obra do Espírito Santo na gente, né? Tornar a gente, cada um de nós,
cada vez mais semelhantes a Cristo, cada vez mais parecidos com Jesus. O próximo slide, por favor, 4. É por causa do livro de Cantares, por exemplo, que a gente pode, né, adorar, que a gente pode orar apaixonadamente com frases do tipo assim, ó, eu sou do meu amado, ele é meu, melhor é o teu amor, né, do que o vinho, o meu amado pastoreia entre os lírios, ele vem saltando pelos montes e nos seus olhos há fogo, né, as muitas águas não podem apagar, né, o amor, e nem os rios podem afogá-los. Olha quantas declarações de amor e muitas outras profundas que existem dentro desse livro, tá? E que ajudam, que auxiliam a nossa adoração para com o Senhor. Uau! Como eu disse, eu lembro que quando eu estava jejuando e a gente lendo esse livro durante 21 dias, a cada versículo, a cada verso, a cada momento, eu não escrevi nem em tablet, nem nada, eu escrevi na mão, né? Eu tinha lá um caderninho e eu ia escrevendo aquilo que o Espírito Santo, né, ia falando, ia ministrando ao meu coração, e muitas vezes eu me emocionava, eu chorava, eu falava, uau, Senhor, tu és tremendo, tu és maravilhoso, nossa, como tu é lindo, como é bom, né, desejar, como é bom buscar a tua presença, como é bom desejar o teu amor, como é bom sentir o teu toque, né? Então isso tudo nós podemos encontrar no livro de Cantares. Próximo slide, querido, 5. Então, né, Cantares nos introduz a uma elevada linguagem de oração, né? A um outro patamar na oração. Basicamente, nós temos 3 formas de orar. 3 formas, resumidamente, né, que a gente pode orar, que a gente costuma orar no nosso dia a dia. A gente fazer uma oração informando a Deus sobre fatos. Oh, Senhor, meu Deus, aconteceu isso hoje, aquilo, né, coisas assim, né, coisas que estão acontecendo. A gente pode também orar a Deus, né, fazendo pedidos, né, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu necessito daquilo. E a terceira forma de orar, que é buscando um relacionamento íntimo com Deus, buscando um relacionamento íntimo com o Senhor. Essa, queridos, essa última é a forma mais sublime das orações. A forma mais sublime das orações. De fato, se a gente parar para pensar, todas as pessoas que dizem que conhecem Deus, elas usam as 2 outras formas anteriores. Orar comunicando a Deus fatos e orar pedindo coisas a Deus. Mas aqueles que, né, conhecem a Deus e querem conhecer a Deus no sentido íntimo, de um relacionamento com Ele, além dessas outras 2 coisas que não são erradas, óbvio, né, também busca esse outro nível de oração, que é a busca de um relacionamento íntimo com Ele, a busca da presença dEle na sua vida. Por quê? Porque essa é a forma mais sublime das orações, é a oração da conexão, é a oração da troca de amor, você trocando amor com o Senhor. Uau! Tá, o seu relacionamento íntimo com o Senhor. Quem é casado, né, da mesma forma que você tem o seu relacionamento íntimo com a sua esposa, você tem também um momento, né, nesse tipo de oração, de intimidade com o Senhor, de troca de amor com o Senhor, de, né, poder sentir a presença dEle, de poder se derramar na presença dEle. Essa é a linguagem da nossa alma, querido. É a linguagem do nosso homem interior, daquilo que está mais no nosso íntimo, lá no nosso profundo. É esse tipo de oração que nos conduz a uma presença viva de Deus. É esse tipo de oração que faz a gente entender que Deus não é simplesmente um conceito, mas que Deus verdadeiramente é uma pessoa, e uma pessoa real, e uma pessoa viva, que age e interage conosco. Uau! E que nos ama, e que quer ter um relacionamento com cada um de nós, com cada um dos seus filhos. Esse tipo de oração, da busca da presença, que gera em nós santidade e intimidade com o Pai. Próximo slide, querido, o 6. Então vamos continuar, você deixou o seu livro aberto em Cantares, né?
Como buscar a presença de Deus através desse livro, então? E aí continua no verso 2. A noiva diz assim: beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Uau! Nesse verso a gente encontra a noiva, a igreja, eu, você, desejando ser, tocar e ser tocada pelo amado, querendo o beijo do amado, querendo o toque do amado, querendo tocar nele, querendo ser tocada por ele e declarando ali o seu desejo por intimidade com ele. O slide 7. Então, queridos, nós somos chamados a isso. Somos chamados a desejar esse beijo de Deus. Somos chamados a desejar esse beijo de Jesus, esse toque íntimo do Senhor em nossas vidas. É o beijo da intimidade, é o beijo da revelação. É o beijo da palavra falada, mas a palavra falada como palavra rema aos nossos corações. E todos nós devemos ansiar sermos tocados com esses beijos de Jesus, para que a gente possa ser cheio dessa palavra viva, dessa palavra rema. É importante, importantíssimo, a gente ler a palavra. Precisamos nos alimentar disso aqui, através disso que o Espírito Santo, e que nesse lugar de intimidade, ele enche o nosso coração. Mas quando a gente somente ler a palavra, a gente muitas vezes corre o risco de ficar apenas no nível do conhecimento intelectual. Mas Deus mostra em Cantares que ele não quer apenas um conhecimento intelectual, ele quer um conhecimento íntimo com cada um de nós. Ele quer intimidade com cada um de nós. E isso a gente consegue exatamente com esse tipo de oração, com esse tipo de adoração, com esse tipo de busca da presença do Senhor. E aí, a palavra rema vai sendo gerada dentro do nosso coração, ao ponto que você não será apenas um conhecedor da palavra, você será a palavra, estará em você. Por isso que Paulo diz, não sou eu não vivo mais eu, mas quem vive nele? Cristo vive nele. Por isso que Paulo diz que agora a palavra está escrita onde? Lá para Coríntios? Não está mais escrito em tábua de pedras, mas está escrito no coração. E a palavra escrita no coração, ela é feita nesse momento de intimidade, através do Espírito Santo. É nessa hora que o Espírito vai escrevendo, nesse lugar secreto, nesse lugar profundo, nessa presença do Rei, do noivo, nessa busca incessante, por essa palavra rema, por essa paixão, por esse amor, por esse toque, por esse desejo. É ali que o Espírito vai escrevendo a palavra em nossos corações. O próximo slide, 8. E continua no verso 2. Porque o seu amor é melhor do que o vinho. Uau! Vinho na Bíblia tem alguns significados, depende muito do contexto. Mas vamos ver 2 significados aqui possíveis nesse verso. O vinho aqui pode ser as boas dádivas de Deus, pode ser os dons, pode ser o ministério, pode ser o nosso chamado, ou seja, tudo aquilo que alegra o nosso coração e que vem de Deus. Então a noiva aqui declara que receber o amor de Jesus, receber o toque íntimo de Jesus é muito melhor do que receber as dádivas de Deus. É muito melhor do que, podemos dar um exemplo assim, do que receber dons, do que receber ministério, do que receber cargos na igreja. Ela está dizendo, é muito melhor receber o teu toque, é muito melhor sentir o teu beijo, é muito melhor estar na tua presença. O vinho também pode ser aqui os desejos naturais da vida, os prazeres da vida. E mesmo que esses desejos não sejam legítimos, a noiva aqui declara que é muito melhor a presença de Jesus do que qualquer outra conquista natural,
do que qualquer coisa que a gente possa conseguir através do nosso esforço, através da nossa capacidade, através da nossa inteligência, né? Ela está dizendo, é muito melhor sentir o teu toque, muito melhor o teu amor, muito melhor do que qualquer prazer da vida, amém? E assim, queridos, assim nós devemos declarar, assim nós devemos desejar, assim nós devemos ansiar fortemente dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Uau, como eu tenho pensado nisso nesses últimos anos. Isso, né, Deus começou a falar comigo sobre isso antes da pandemia, e logo em seguida, foi em 2019, né, logo em seguida veio a pandemia em 2020. E ali Deus foi colocando cada vez mais e me mostrando coisas, falando muitas coisas comigo sobre esses últimos dias. E colocando assim, nós precisamos buscar cada vez mais a presença de Deus. E eu oro muito a Deus por isso. Por quê? Porque o dia a dia, as circunstâncias, faz com que a gente fica tentando tirar a gente disso toda hora. Toda hora. Acontece comigo, com o Alexandre, com qualquer um aqui. Qualquer um. Por isso que a gente tem que estar ligado. Né? A gente tem que estar ligado nisso. Slide 9. E continua no livro de Cantares, no verso 3. E diz assim a noiva, continua dizendo, suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome. Por isso, as donzelas o amam. Uau! Aqui a noiva declara que os perfumes do noivo Jesus, eles são suaves, eles são agradáveis, eles são bons, são maravilhosos. E o que é um perfume? Perfume é algo que exala um cheiro agradável e que enche, que permeia todo um ambiente, todo um local. Slide 10. E assim, queridos, assim é o nome de Jesus. Assim é o nome do nosso noivo. Ela diz ali, é do teu nome. Perfume derramado é o seu nome. Assim é o nome de Jesus. O nome de Jesus é algo que tem que encher, que tem que permear toda a nossa vida, todo o nosso ser, todas as nossas circunstâncias, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente, né, almeja. O nome de Jesus tem que ser exatamente assim, esse perfume maravilhoso que tem que permear todo o nosso ser, toda a nossa existência, toda a nossa vida. Olha o que diz Filipenses 2,9. Olha o que o Paulo fala sobre o nome de Jesus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Uau! Então por que esse nome, esse perfume agradável, ele tem que permear todo o nosso ser, toda a nossa existência, toda a nossa vida? Porque ele é um nome que está acima de todo nome na terra, nos céus, qualquer lugar do universo. Ao nome de Jesus, queridos, os céus se prostram. Ao nome de Jesus, o inferno estremece. Ao nome de Jesus, os demônios são expulsos. Ao nome de Jesus, nós somos curados, libertos, sarados. Ao nome de Jesus, nós somos batizados, somos transformados. Uau! Olha quanto poder existe neste nome. Então não é um nome qualquer. Não é um nome qualquer. É um nome que traz vida nele. É um nome que traz vida em si. E essa vida é para mim, essa vida é para você, essa vida é para todo aquele que deseja, todo aquele que quer ter intimidade e busca ter intimidade com Ele. Amém? Esse é o aroma da presença de Deus. Esse é o aroma, querido, que podemos sentir e devemos sentir diariamente, conduzindo todo o nosso ser, em todas as circunstâncias. Por exemplo, às vezes quando a gente está numa situação
E a gente está orando, a gente está buscando a presença do Senhor, né? A gente faz isso todos os dias, a gente procura entrar, né, nesse lugar secreto junto com o nosso Rei, né, está ali com Ele, mas isso não nos livra das circunstâncias ruins da vida, vamos assim dizer, porque coisas ruins às vezes vêm acontecer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas isso nos dá a garantia de que a gente tem acesso a esse Rei, a gente tem acesso a essa presença no lugar mais íntimo, e nos dá a garantia de que esse Rei, né, cheio de poder e de sabedoria, pode nos guiar e pode nos conduzir perante aquela circunstância. Então, quando a gente está vivendo desse jeito, sendo permeado por esse perfume, cheio desse perfume do Senhor em nossas vidas, quando vem uma circunstância dessa, o que a gente faz? A gente para, a gente ora, a gente entra novamente nessa presença, e a gente ali muitas vezes se declara incapaz: Senhor, eu não sei o que fazer, meu Deus, eu preciso de Ti, e ali o Espírito Santo nos dá direção, nos dá sabedoria, nos dá conforto. Eu tenho certeza que cada um aqui já teve uma experiência dessa na vida, um momento difícil que você buscou a presença do Senhor, e que Ele te consolou, Ele te acalmou, Ele te deu direção, Ele te deu sabedoria para lidar com aquele fato que você não estava sabendo. Cada um de nós. A última, por exemplo, que eu tive, outubro do ano passado, a situação grave. Eu fui num seminário de trabalho lá em São Paulo, de tecnologia, junto com meu filho. E lá ele resolveu sumir, porque ele não é cristão, está desviado, e, né, já é adulto, tudo bem, tem 30 anos de idade, tá? Mas a gente é pai, né? Pode ter 100, se eu estiver vivo ainda, vai continuar sendo filho, não tem jeito, tá? E ele simplesmente resolveu sumir, e eu entrei em pânico. Fui para a delegacia, o negócio todo, tinha um pastor amigo meu lá que eu conheço, liguei para ele e falei: cara, eu conheço nada de São Paulo, eu realmente não conheço nada de São Paulo, não gosto de São Paulo, né? Nada contra os paulistas, tá? Quem está me ouvindo aí. Né? Só não curto muito a cidade, né? Ali o ambiente, o formato da cidade, o trânsito, né? Então, eu fiquei num ponto que eu não sabia o que fazer. E confesso aos irmãos, o meu desejo era, quando encontrasse o sujeito, aquele negócio, você está orando a Deus para que o sujeito esteja vivo, né? Senhor, traga vivo, Senhor, que nada de mal aconteça, mas ao mesmo tempo você sabe que quando você encontrar, vou matar esse sujeito, entendeu? Né? Então é um sentimento assim meio, né, meio doido, né? Você quer o mesmo, né? Você fica desesperado porque você quer que ele esteja bem, com saúde e tudo, mas ao mesmo tempo você quer, pegar o pescocinho do sujeito, né? E aí Deus depois me deu muita sabedoria para lidar com isso, né? Eu sou um cara muito sanguíneo e Deus conseguiu fazer com que eu ficasse quieto, né? Eu fui orando ali, aquele pastor amigo também foi me ajudando, né? Creio que Deus enviou ele, porque eu fiquei a madrugada orando, né? E ele conhecia tinha mais intimidade até com uma outra pessoa do que com esse pastor. E eu liguei para essa outra pessoa que eu tinha intimidade, ela não atendeu o telefone, porque era muito cedo, era antes de 6 horas da manhã. E eu falei, vou ligar para esse outro cara aqui. E aí eu creio que Deus levantou ele na hora certa. Ele falou: não, meu irmão, eu vou te ajudar, onde é que você está? Né? E ele foi realmente um anjo na minha vida ali, enviado pelo Senhor. Então esse é o perfume do Senhor, né? É o perfume do nome de Jesus, do nosso clamor, agindo na nossa vida, a nosso favor, cuidando da gente, cuidando de nós. Amém? Slide 11, querido. E continua, no verso 4, leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos,
do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam. Uau! Vamos fazer uma observação aqui. Recâmaras. Até botei a versão da Bíblia que traz essa palavra, recâmara, porque algumas falam assim, aposento do rei, né? As mais modernas. Né? Mas a palavra recâmara, ela encaixa melhor realmente aqui, dentro do texto original. Porque ela é o aposento do rei, né, mas ela é um lugar fechado, não é um aposento qualquer, é um lugar fechado, é um lugar lindo, é um lugar cheio de lençóis finos, cheios dos mais caros, né, perfumes, dos mais caros óleos, tá? É o lugar de intimidade do rei, é o lugar secreto do rei, e é um lugar inviolável, é o lugar inviolável do rei. E olha o que acontece, o rei conduz a sua noiva exatamente para esse lugar, para a sua recâmara, para o lugar mais íntimo, para o lugar secreto dele, para o lugar inviolável dele. Uau! Quem aqui não quer chegar lá com Jesus? Quem aqui quer ter um relacionamento com Jesus que você fique só na sala? Todos nós devemos desejar um relacionamento íntimo, que a gente vá para aquele lugar, né, mais íntimo do rei, mais íntimo, mais secreto, mais inviolável dele. E é isso que o rei faz. E por que ele faz isso? Por causa da presença, dessa busca que a noiva estava fazendo, esse desejo por amor, esse desejo por intimidade. Então isso vai passando a permear todo o nosso ser, e a gente clama ao rei de todo o nosso coração, com toda a nossa paixão, que nem começa o versículo aqui, leva-me contigo o mais rápido possível, leva-me apressadamente, leva-me contigo o mais rápido possível. Você passa a desejar tanto estar na presença do rei, que você quer, uau, me leva o mais rápido possível. Me leva o mais rápido possível, me leva apressadamente, eu preciso disso, eu necessito da tua presença. É como se eu estivesse ali dizendo, Jesus, eu quero mais da tua presença, eu quero mais de ti, eu quero estar, né, rapidamente, cada vez mais perto de ti, cada vez mais no lugar íntimo, no teu lugar secreto. E você falando isso com muita paixão para Deus. Muita paixão para Deus. E quando isso acontece, o rei reconhece esse nosso desejo de amor por Ele. Ele reconhece esse nosso desejo de intimidade com Ele. E o que acontece então? Ele nos leva a esse lugar tão desejado por nós. Ele nos conduz para esse lugar mais íntimo. Ele nos conduz para esse lugar secreto que a gente está buscando, que a gente está querendo. Ele nos introduz nas suas recâmaras. Ele nos introduz nesse seu lugar inviolável. Slide 12. E é nesse lugar secreto, queridos. É nesse lugar secreto que nós temos a verdadeira intimidade com Deus. Vou repetir. É nesse lugar secreto que nós temos a verdadeira intimidade com Deus. É no lugar secreto que o Espírito Santo habita. É no lugar secreto que o Espírito Santo está lá escrevendo a palavra viva dele dentro do nosso coração. Por isso que a gente precisa ter intimidade também com isso aqui, Bíblia, conhecer Bíblia. Porque é lá que ele vai pegar esses versículos aqui e tornar ele vivo dentro do seu coração. É no lugar secreto que a gente se quebranta, a gente se derrama na presença de Deus, que a gente é e pode ser verdadeiramente quem nós somos, sem máscaras, sem se preocupar com o que vão achar, com o que vão pensar da gente. É no lugar secreto que a gente pode se derramar por completo e deve se derramar por completo, com toda, né, a nossa... tudo aquilo que a gente tem de bom e tudo aquilo que a gente tem de ruim na presença do Senhor. E nos quebrantarmos.
É no lugar secreto que nós somos também desafiados por esse Rei, desafiados a sermos pessoas melhores, desafiados a buscarmos mais da presença dEle, desafiados a conhecermos Ele mais intimamente. É no lugar secreto que recebemos revelação do Senhor, onde Deus revela, onde os dons espirituais começam a fluir em nós, começam a fluir dentro do nosso ser. É no lugar secreto que o profético de Deus age, queridos, sobre as nossas vidas. É no lugar secreto que o profético de Deus age sobre as nossas vidas. Amém? Slide 13. E o resultado de tudo isso é o seguinte: o resultado de tudo isso, dessa busca, desse lugar secreto, dessa intimidade com o Senhor, desse relacionamento, de todas essas coisas que eu estou dizendo aqui nesta manhã, é que nós nos fortalecemos a cada dia mais e mais, e a gente aprende a viver acima das circunstâncias. Nós vamos nos alegrando a cada dia mais e mais, e passamos a aprender também a dar graça em tudo. Dar graças em tudo. Nós nos lembramos do amor de Deus em cada situação. Nós vamos ficando tão cheios da presença do Senhor, que em cada momento, em cada instante, nós vamos lembrando do amor do Senhor. Muitas vezes, quando vemos algo que a gente pensa em julgar, ou então em falar mal, a gente lembra da misericórdia de Deus e do amor de Deus, e aquilo nos compadece. É no lugar secreto que a gente se torna cada dia mais parecido, cada dia mais semelhante com Jesus. É o Espírito Santo operando em nós a santidade. E assim a gente pode clamar a cada dia com mais paixão: não é sem razão que te amo. Não é sem razão que te amo, porque você vai entender como é maravilhoso amar o Senhor, como é maravilhoso estar na presença dEle. Amados, e porque hoje eu resolvi pregar sobre esse livro de Cantares, Deus tem falado muito ao meu coração, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, que a noiva, a igreja de Jesus, ela precisa com urgência crescer em seu relacionamento de amor e intimidade com a presença de Deus. Em especial no relacionamento com o Espírito Santo. Temos que entender que Deus está preparando uma noiva, uma igreja santa para vir buscar. Deus está preparando uma igreja santa para vir buscar. Tem um texto que arde muito no meu coração. Se você quiser abrir, está lá em Apocalipse, né, quando Jesus fala à igreja de Éfeso. Lá no capítulo 2, do verso 2 ao verso 5. Vou ler só o verso 4 e o verso 5, por causa do nosso tempo. Mas ali Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, nos versos anteriores, falando bem dela, dizendo que, vocês são bacana, estou feliz com vocês. Mas no verso 4, ele coloca um porém. Ele bota assim: tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Uau, é uma palavra forte, não é verdade? É uma palavra forte. Ali, Jesus vem elogiando uma igreja e ele diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amados, voltar à prática das primeiras obras, que Jesus fala ali no verso 5. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras.
É voltar à prática das obras originais da igreja. Não estou falando da liturgia em si. Ou seja, é voltar à prática das obras que eram movidas e motivadas somente pelo Espírito Santo. Vou repetir. É voltar à prática das obras que eram movidas e motivadas somente pelo Espírito Santo. Assim como era na igreja de Atos. Era o Espírito Santo que movia a igreja de Atos. Este é o primeiro amor. O amor cheio e transbordante do Espírito Santo dentro do nosso coração. Isso que a gente não pode deixar morrer, isso que a gente não pode deixar apagar. Esse é o primeiro amor, o amor cheio da presença viva de Deus. O amor que só se move pelo poder do Espírito para poder cumprir a vontade, o desejo do Pai. Esta é a verdadeira igreja. Esta é a igreja que Jesus deixou na terra e essa era a igreja que Jesus virá buscar. E é essa igreja que nós devemos sonhar, essa igreja que nós devemos almejar. Lembre-se, Deus está preparando a sua noiva para o grande dia do Senhor. Então nós temos que estar atentos, querido, temos que estar ligados em tudo que Deus está fazendo e quer fazer na igreja nos dias de hoje. Último slide, querido. Leia isso. Somente uma igreja que esteja na presença de Deus, no lugar mais íntimo. Igreja aqui, não estou falando de denominação, não estou falando de placa de igreja, estou falando de pessoas, estou falando de gente. Porque essa igreja, Deus não vai vir buscar placas de igreja. Todas as placas de igreja vão ficar aqui. Todas elas. Vão ficar aqui, vão virar pó, vai virar lixo, vai virar seja lá o que for. Mas pessoas, irão subir com Ele. Pessoas irão seguir com Ele. Pessoas que Ele irá vir buscar. Então somente uma igreja assim, que esteja na presença de Deus, no lugar mais íntimo com o Salvador, irá receber tudo o que Deus tem preparado para esses dias. Amém? E eu desafio vocês, queridos, que essa palavra não seja em vão na sua vida. Que você medite, que você reflita sobre essa mensagem, que talvez você nunca tenha ouvido sobre o livro de Cantares. E também convido você a ler o livro de Cantares com essa ótica, com esses olhos, olhando por um relacionamento de Jesus para com você. Convido você a fazer isso e pedir revelação ao Espírito Santo sobre isso, que o Espírito possa estar te alimentando a cada verso desse livro que você lê. Amém?